Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Fim de semana depois do Grande Prêmio da Bélgica. Oscar Piastri dando um passo importante rumo ao título mundial. Gabriel Bortoleto, que belo fim de semana do Gabriel na Fórmula 1, hein? Vamos falar sobre isso, também sobre o bom desempenho dos brasileiros nas categorias de base. Caio Collet na disputa do título da Indy Next. Rafa Câmara bem perto do título da Fórmula 13 e o Palou também bem encaminhado na Fórmula Indy. Então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade mais um episódio do Pelas Pistas. Só que antes a gente sabe, né, Christian? A gente gosta de velocidade, mas vamos falar a verdade? Quem não gosta de conforto, tecnologia e economia, hein? Thiago, eu conheço um veículo que entrega tudo isso. BYD Song Pro 2026. E olha, ele chegou ainda mais equipado e com preço mais baixo. Isso é muito raro. E agora ele vem com o pacote ADAS 2.0, que é o pacote de assistência. Que dá aquele piloto automático, que você pode seguir o carro na estrada sem ter que ficar no acelerador. Se o cara acelera, você vai atrás. Se você faz aquela coisa errada de ficar perdendo um pouco a atenção, ele tem essa segurança de frenagem emergencial. E também aquela assistência de faixa que a gente conhece bastante, então dá para rodar com muita paz. E tudo isso com 235 cavalos de potência combinada entre híbrido e a combustão, além de uma autonomia de 1.100 km na potência híbrida. Dá para ir de Interlagos até Brasília. E chegando lá ainda dá para dar uma volta no autódromo, se ficar pronto o autódromo, lógico. Ou a voltinha de Goiânia que o Christian queria fazer na semana passada ali também, né? São 6 anos de garantia no carro e 8 anos de bateria. E sem contar também toda a parte de tecnologia interna do carro ali, o acabamento premium que o carro tem, central multimídia de 12.8 polegadas. Dá para assistir o Pelas Pistas no seu BYD Song Pro. E você sabe, BYD, feito por brasileiros, para brasileiros, é BYD, é do Brasil. É isso, turma! Começando então nosso Pelas Pistas, mesa cheia de novo aqui, tudo jóia, meninos? Tranquilo, Nelsinho? De boa. De boa? Como que é ter 40 anos? Eu achei que a gente tava falando de coisa boa, cara. Cuidado com a pergunta que você vai fazer pra ele. Então. Eu perguntei dos 40 anos só. Não, eu me sinto, tô com 32, 33 no máximo, então por enquanto tá tudo bem. Entendi. É isso aí. Você vai ver, é que você já tava usando óculos ano passado, mas vai dar um mês que você vai começar já a não enxergar direito, viu? Não, toda vez que eu coloco óculos melhora mais ainda, né? Então eu tô tentando ficar mais longe dele. Eu tô usando também, eu tô fazendo a mesma coisa. E aí, seu Fittipaldi, tudo jóia? A hora que eu percebi que colocar um óculos era a mesma coisa que assistir uma TV HD, eu falei, esquece o resto do mundo, né? Toda hora de óculos agora. Impressionante. É impressionante. Tudo ótimo. Beleza. E lá em... Onde foi a prova desse fim de semana? É o Pinar, do lado de Montevidéu. Montevidéu. Olha, foi bom. A gente fez mais uma pole. 3 seguidas? 3 seguidas. Fiz mais uma largada ruim. 3 seguidas. 3 seguidas. Mas a primeira corrida acho que dava pra ter passado o líder, só que metade da corrida foi safety car. E na segunda, grid invertido, larguei de 10º. Eu tinha feito fui meio corajoso na primeira curva, fui pra terra, fui pra último. Já estava em 4º e furou o pneu. Tá. Então, mas enfim, acontece, o carro tava bom de novo, enfim, os Honda estão andando bem na TCR. E é isso, agora a próxima etapa vai ser junto com a Stock Car. Junto com a Stock? Em Curvelo, agora vai ser o primeiro sai de um e vai pro outro. Double Duties no final de semana. Eu corri em Alpinar em 1989. Caralho, eu não era nascido. Não, já era nascido. Opa, para de me entregar. Já devia estar andando de bicicleta, já sem rodinha talvez. Foi Fórmula 3. Sudã? Americana? Foi meu primeiro pódio de Fórmula 3. Primeiro pódio? Foi, cheguei em terceiro. É o Pinar. Ah. Não foi essa que o cara foi com o helicóptero e enganchou na... Não. Bom, o cara é o Orestes Berta. O Orestes Berta. Não sabia se era o Berta ou se era o Furlan. Não, aquilo foi em 90. Foi em 90, saindo do circuito Elzonda de Santa Fé. Ele decolou com o helicóptero, tinha um cabo de alta tensão. Yes, exatamente isso. O cabo pegou entre o fundo da bolha e o esqui. Entrou. A sorte dele, a hora que ele percebeu que travou, ele deu motor. Quando ele deu motor, estourou o cabo.
Não, a hora que estourou o cabo, daí o helicóptero saiu um pouco para direita e esquerda, ele conseguiu pousar lá na frente. E lá ficou, né? Caramba. Mas, por exemplo, se acontecesse exatamente isso que você fez, se voltasse para trás, o final teria sido trágico. Se acabado de terminar a corrida, fazia, sei lá, meia hora que terminou a corrida, ele estava voltando para casa. A hora que ele decolou, ele não viu o cabo de alta tensão. Circuito Erzonda. Você falou Zonda. Do fim de prova, a gente vai falar, claro, da Fórmula 1 aqui, mas tá vendo uma curiosidade sobre a corrida em Spa. Como a corrida acabou mais tarde, os pilotos estavam com pressa para ir embora da pista. Então, vários pilotos estavam organizando ali, o Alonso estava organizando, um avião particular, então voltou o Alonso, o Gabriel no mesmo avião, acho que o Hülkenberg voltou no avião do Max. Mas eles sempre vão juntos. Mas é que como a corrida acabou, 1h30, quase 2 horas depois do programado, então, eles estavam meio com a pressa por causa para poder chegar no aeroporto mais rápido, então eles fizeram umas entrevistas mais rápidas e saíram... Então, mas hoje em dia eles estão saindo da onde? Lá de Liège? Ou não? Eu não sei de onde sai, mas é porque é o seguinte, um dos problemas também é que o aeroporto, que muitos deles vão para Mônaco, não, quando chega em Mônaco, se chega escuro, não pousa mais, então aquele é uma cidade depois de Nice, porque eles nem todos usam Nice muito, porque Nice é usar o Congonhas daqui, é muito mais caro e tudo, então eles tentam, às vezes eles pousam um aeroporto logo depois de Nice, uns 15, 20 minutos depois de Nice. E lá só opera visual de dia. Então talvez tenha tido essa pressa aí para chegar e pousar lá. Senão eles vão ter que pousar em Nice. E é uma fortuna comparado com esse outro aeroporto aí. Eu acho que pode ter sido isso. Porque Liège, esses outros aeroportos lá, opera a qualquer hora. Mas para sair de Spa, você lembra daqui é? Porque eu lembro que a gente voou para um aeroporto que era pequenininho, era do lado do Spa, ficava literalmente uns 2 quilômetros da pista. Eu lembro, que você pega a estrada e você vê o aeroporto do lado, mas acho que eles não estão usando isso, não. Não, porque eu acho que é muito curta a pista muito lá. Curta. Outra coisa que eles podem ter, posso até descobrir depois, mas pode ser que eles saíram de helicóptero da pista para ir pro aeroporto. Não, eles foram um tipo de van, mas com escolta. Tá. Porque sair de Spa, né? Igual aquela história lá do meu pai. Até eu me perdi uma vez que eu saí de Spa, que fecharam os acessos quando eu fui em 2018. E aí eu tinha que... Não, eu tinha que ir relativamente perto, não tava tão distante, mas eu tinha que dar acho que 2 horas de volta, porque estavam todos os acessos fechados. Não, assim, Spa, cara, muito legal e tudo. E eu tava vendo até uns vídeos antigos de Spa, aquilo que você falou semana passada, que a pista ainda é usada como estrada, não é mais. Hoje em dia realmente é 100% pista, né? Então fica fechado o ano todo. Fica fechado. Tava vendo alguns vídeos, aquela famosa que na chuva, que todo mundo roda ali depois do hairpin, que sai metade dos carros. Você ainda vê as faixas da rua com parada de ônibus. Hoje em dia não tem mais nada disso. Mas tava vendo no Instagram de um pessoal da Fórmula 1, o cara dos capacetes belos, que faz todas as revisões dos outros pilotos lá. Cara, ele saiu, pra chegar na pista, tentar chegar às 7h30 da manhã. Ele saiu do hotel às 6 horas da manhã. Uma distância de 5 quilômetros, assim. Quase 2 horas para entrar na pista. Spa, a única coisa que é dor de cabeça é isso. Realmente o acesso às coisas lá é muito complicado em Spa. Não que Silverstone é muito melhor. É melhor, mas... É melhor. Mas é bem ruinzinho também. Enfim. Mas que a gente entra nesse assunto por causa dos pilotos saindo, né? Realmente é complicado lá. Pra sair todo mundo. Acho que eles estavam se organizando mesmo pra todo mundo sair com uma van junta e ir pro aeroporto. Deve ser isso. Pode ser isso aí. Tá vendo? Aqui no Pelas Pistas a gente fala de pelas pistas, perto das pistas, arredores das pistas e tudo mais dos bastidores do mundo da velocidade. Senhores, na corrida principal deu McLaren de novo, vitória do Piastri. A gente vai falar muito sobre se deviam correr antes, se não deviam correr antes também aqui, mas... Tivemos um fim de semana com a sprint, o Max venceu a sprint seguido pelas McLarens, e depois na corrida principal deu ali Piastri e Norris primeiro e segundo. Como que vocês viram, no geral, ali a prova? A corrida, as duas, ou a principal? Não, a principal, a outra é meio curta, não acontece muita coisa, mas a principal praticamente não teve ultrapassagem. Os 4 primeiros, 5 primeiros ali. Além do Hamilton fez uma corrida boa de recuperação, porque ele classificou muito mal, né? Gabriel, não tenho o que dizer, fez uma corrida sólida. Eu acho que
as experiências dele de começar a pegar seco, molhado, essas coisas, é uma coisa que precisa de bagagem, né? Já que a gente entrou no assunto Gabriel, você estava comentando sobre isso, eu acho que foi exatamente esse. Na minha visão, foi o melhor fim de semana do Gabriel na Fórmula 1, porque ele conseguiu, primeiro, as 2 vezes no Q3, né, na sprint e na principal, P9 nas duas, mas acho que especialmente essa parte da chuva que ele estava devendo um pouco depois da Austrália de Silverstone. Devendo entre aspas, né? É o primeiro ano dele, né? Não é fácil, né? Os pilotos treinam 99% do tempo no seco, no simulador não tem simulação de chuva, até nem dá para ter simulação de chuva, porque chuva é uma coisa muito, né? Nunca chove igual, né? Pode chover muito com pista fria, aí chove menos com temperatura quente, tem muitas variáveis que chuva nunca é igual. É lógico que no kart você consegue se treinar na chuva, porque quando chove você vai lá e fica andando, você pega um pouco o macete, mas toda vez que chove é um pouco diferente. Chove de maneiras diferentes, gota de tamanho, aí a pista tem intensidade de água em vários lugares. Tem umas que empoçam, tem outras que não empoçam. Tem gripe diferente. Por exemplo, gripe de asfalto molhado. Tem alguns lugares que é gripe 0, tem outros lugares que parece que você tá andando no seco, apesar de estar andando na chuva. Então a experiência conta muito, ainda mais para esse tipo de prova, né? Silverstone, Hülkenberg ficou em terceiro. Terceiro. Mas foi muita experiência dele e confiança dele de tomar as medidas certas, saber quando quanto arriscar, né? E acho que o Gabriel, depois de Austrália, Silverstone, agora realmente é outro peso que ele tá tirando das costas, né? Segunda vez tá pontuando, pegou pista molhada, transição para seco, sabe? Fez tudo certinho, bonitinho e marcou ponto, então tava mais rápido que o Hulk praticamente o final de semana inteiro, que isso é muito bom para ele e eu acho que as coisas estão indo muito bem para ele. Como que você viu esse fim de semana do Gabriel? Tô com você, Thiago. Eu acho que foi o melhor final de semana dele na Fórmula 1, mesmo porque, tudo bem, na Áustria ele terminou em 8º. Ok, uma posição à frente daquilo que ele terminou esse final de semana. Não, foi 10º na Áustria. Não. Foi 8º? Foi 8º. Foi 8º na Áustria. Foi 10º o Hulk, terminou em 9º ou 10º. Então, foi isso. Agora, se você comparar a corrida dele na Áustria comparado com a corrida do Hulk, o Hulk andou num ritmo muito mais forte que ele. Esse final de semana, não. Esse final de semana, como você mesmo tinha comentado, ele foi pro Q3 nas 2 classificações. Ele realmente foi superior ao Hulk o final de semana inteiro, tanto na classificação quanto no treino, e com uma diferença, né, também, né, o Hulk tem um histórico relativamente forte em Spa, então ele até ficou um pouco decepcionado que ele não foi tão bem, que ele não foi pro Q3, porque ele estava esperando muito mais, ele também estava esperando que as 2 Saubers fossem estar lá no Q3, então, na minha opinião, foi um final de semana muito sólido. A gente tá na metade do ano. O Gabriel merece estar na Fórmula 1 ano que vem? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que merece. Eu acho que, ok, ele teve alguns finais de semana que não foram tão sólidos ou não foram tão positivos igual os outros, mas é o primeiro ano dele, é um passo grande da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Ele só fez uma temporada de Fórmula 2, que no mundo ideal é o perfeito, né? Chegou na Fórmula 2, ganhou, já tem que entrar na Fórmula 1. Só que ele está sendo comparado a um Hulk que tem uma bagagem gigantesca dentro da Fórmula 1. Então, sem dúvida nenhuma, se eu sou dono de equipe, assinaria ele com certeza para continuar em 26. Eu acho que tudo que ele fez até agora, em alguns momentos, não foi... A gente até pode usar a palavra fraco, mas eu acho que faz parte do aprendizado. Essa segunda metade de temporada, eu acho que vai ser muito importante para ele, e eu acho que se ele conseguir colocar em prática tudo que ele aprendeu na primeira metade, a gente vai ver do Gabriel um piloto muito mais forte nessa segunda metade de ano. Eu traço um paralelo com as campanhas, vamos dizer, que a gente teve acesso do Gabriel, que foi Fórmula 3 e Fórmula 2.
Na Fórmula 3, ele começou, tipo, muito forte. Ele ganhou, tipo, as primeiras etapas, abriu uma gordura e foi administrando bem. Que foi o contrário na Fórmula 2. Na Fórmula 2 foi o contrário. Na Fórmula 2 ele começou meio mais ou menos assim, mostrou, claro, uma velocidade rápida, mas demorou pra engrenar. Mas não eram todas as corridas. Tipo, era uma corrida pontual muito rápido, daí a outra não era tão... Isso. Mas daí, a hora que ele engrenou, foi ele claro. foi. Concordo com você. Eu tô achando muito parecido essa segunda metade de primeira metade de temporada do Gabriel na Fórmula 1. Como que vocês enxergam ele comparando com os outros novatos? Essa prova já deu um salto grande. Eu acho que, né, se a gente voltasse antes da Áustria, né, tava todo mundo, tá indo bem, mas tá faltando aproveitar aquele momento que dá pra marcar ponto. Aí ele marca ponto quase 2 finais de semana seguidos, né? Não, marcou um, pulou outro, Sim. marcou outro. Mas eu acho que, você vê a comparação de classificação, ele já tá um a mais, se eu não me engano, tá na frente do Hulk, coisa que a gente imaginou que ia terminar 60-40. Tudo bem, não terminou o ano, mas ele já tá superando as nossas expectativas até agora. Não, então, desculpa, e o Hulk é cotado como um cara de casca grossa de tipo classificação, né? Então, não, eu acho que, sinceramente, é difícil julgar porque cada um tem companheiro de equipes diferentes, tá em nível de equipes diferentes, né? Você vê o Behrman que ele fez inicialmente nas primeiras corridas, foi muito impressionante, depois parece que ficou meio normal, mas também é complicado. O que você acha melhor, o Ocon ou o Hulk? São dois pilotos bons, um tem muita experiência, mas ele pegou o Alonso de frente e marcou mais pontos que o Alonso na temporada. Então, né, são todos pilotos bons, mas depende do ponto de vista de cada um. Então, eu acho que ele tá indo super bem. Não tem zero motivo para ele não assinar um contrato até mais longo com outra equipe, ou enfim, ou ficar mais tempo. Eu acho que, com certeza, aquele momento, aquela coisa na cabeça do piloto, puta, tipo, que o Lawson tá passando, será que eu vou correr ano que vem? Com certeza ele não precisa ter a menor preocupação com isso, né? Ele pode andar muito tranquilo, que ele tá muito bem. É diferente do Lawson, que ele tá tentando sobreviver. Tipo, se ele continuar de tá, pode ser que ele tenha mais um ano, mas ele tem que ir muito bem pra ele achar que ele merece aquela vaga lá, porque com certeza tem aquele piloto da Fórmula 2 que vai ter uma vaga, com certeza, na AlphaTauri ano que vem. E aí, será, vão manter o Lawson e ele, vão subir o Adjar, o que vão fazer, né? São quantos novatos? 4 ou são novatos? Então, 4. A gente considera o Lawson novato também ou não? Ele tem, na Fórmula 1 ele aparece como novato. Tá, então... Aquele gráfico que eles colocam lá, os novatos, os rookies. Ok, então Bortoleto, Lawson, Adjar, Behrman e Kimi, né? Kimi. Eu acho que Bortoleto, sem dúvida nenhuma, merece. Adjar, sem dúvida nenhuma, merece continuar na Fórmula 1, ou, enfim, renovar o contrato, sei lá, ou ser promovido. Behrman também. Lawson, eu acho que está na marca do pênalti. Ele vai conseguir continuar, vai conseguir se estabelecer na Fórmula 1 ou não. Fez um final de semana forte de novo agora em Spa, mas eu acho que ele está correndo numa situação de bandeira amarela. E começou o ano ao contrário, né? Ele começou tipo na equipe principal e exatamente. Então agora ele tem que se reconstruir de novo dentro da Fórmula 1, que não é fácil, porque é aquilo que a gente já comentou várias vezes, é um funil, né? Chegou no final do funil, por algum motivo deu alguma coisa errada, você tem que voltar para provar para todo mundo que você tem mais talento do que aquilo que estão imaginando de você. Não é das tarefas mais tranquilas do mundo. E o Kimi, eu acho que ele merece estar na Fórmula 1, agora ele merece estar na Mercedes? Eu acho que não. Não é nem questão de merecer ou não, eu acho que a Mercedes precisa de alguém mais preparado do que o Kimi. O Kimi, seja emocional,
não acho que é falta de talento, porque ele já demonstrou em várias categorias, ou das poucas categorias que ele correu antes da Fórmula 1, que aparentemente parece que ele tem muito talento, só que eu acho que ele não está preparado à altura da Mercedes, à altura que você precisa ser para correr num carro tão competitivo, aonde a batata está assando o tempo todo. Agora, ele merece estar na Fórmula 1? Sim, ele merece estar na Fórmula 1, mas de repente ele teria que estar em outra equipe para eventualmente depois fazer o passo para a Mercedes. A gente vai falar um pouco mais sobre Antonelli daqui a pouco, quando a gente entrar num outro assunto, mas eu fiz uma comparação de pontos e percentuais de pontos da primeira temporada do Oscar Piastri, foi 2023, com essa primeira temporada do Kimi. Porque tem uma diferença de pontos numéricos, porque a Mercedes tinha mais pontos tem mais pontos a Mercedes esse ano do que a McLaren teve em 2023 nessa mesma altura da temporada. Então por isso que eu fiz uma questão de pontos percentuais ali. Na metade do ano, em 2023, o Lando tinha 69 pontos e o Piastri 34 pontos. Fazendo um percentual ali dos pontos da McLaren, 66% para o Lando e 34% para o Piastri, dos pontos da McLaren. E na metade do ano, a gente tem 157 pontos para o Russell e 63 para o Kimi. É uma proporção de 71 a 29, porque tem uns arredondamentos aqui. Então, uma de 71 a 29. Então, não há uma diferença, mas 5% de diferença entre os pontos distribuídos dos dois pior pilotos. Pro Kimi, mas não é nenhum absurdo pior pro Kimi. Sim, agora eu não lembro do Piastri ter descido do carro e falar publicamente pro mundo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu acho que eu preciso me entender um pouco melhor com o carro, no momento não sei. É italiano, latino, né? Fala bom, um monte, mas... O outro é um robô, praticamente. Eu nunca vi o Oscar falar, não sei nem como que é a voz do Piastri. Ok. Quase um Kimi Raikkonen, o outro. Tá bom, mas no final, quem pode mais chora menos, né? Seja lá se for um robô, latino, isso, aquilo, eles são pagos para ganhar corrida. É por isso que eles são pagos. Eles não são lá para tentar fazer a novelinha pro resto do mundo. Então, de novo, eu sei que provavelmente eu vou ser criticado, tudo, mas o Kimi tem talento, é óbvio que ele tem talento, senão ele nem estaria dentro da Fórmula 1, senão o Toto nem estaria olhando para ele. Agora, que eu acho que jogaram ele na fogueira um pouco cedo demais, talvez eu acho que jogaram ele um pouco rápido demais dentro daquela situação, e isso quer saber, isso não saiu publicamente. Eu tenho certeza que internamente na Mercedes eles estão reavaliando a situação toda também, porque de idiota o Toto não tem nada, né? Conserta relógio debaixo d'água com luva de boxe. Então eu acho que a situação dele está sendo reavaliada. Essa informação a gente vai falar daqui a pouquinho quando entrar numa outra questão de negociação de contratos na Fórmula 1. Piastri, largada, Norris, aquele começo de prova, o começo de fato da corrida, foi uma manobra importante. Como que vocês viram aquele começo de corrida, já que foi a principal disputa entre eles, entre os líderes do campeonato, né? Foi tudo perfeito ali do Piastri. A única coisa que ele não fez foi a pole, que ele devia ter feito. Não, na verdade era o Max que eu tinha posto no bolão, ele né? deveria ter feito, eu também acho que ele deveria ter feito a pole. Não, mas o Piastri estava rápido, ele passou na hora certa, botou spray na cara do outro, do Lando, e abriu o gap que ele precisava, e foi isso. Controlou a corrida inteira, entendeu? Eu acho que o Lando, me parece que ele ainda tem aquela velocidade de uma volta só, né? Ele ainda parece ser melhor nisso. Talvez ele seja muito bom. Talvez você bota ele junto com o Max, os dois ficam ali trocando, né, numa mesma equipe. Talvez eles sejam ali. A gente não sabe, porque até a gente comparar pilotos só na mesma equipe. Mas talvez o Lando seja aquele cara fenomenal em classificação igual o Max. A gente não sabe. Mas o Piastri
claramente tem a cabeça, né? Ele consegue, na corrida ele é muito bom, entendeu? Ele tá aprendendo, ele tem 3 anos a menos, pelo menos, do que o Lando. Então, é o 3º ano dele, ele tá aprendendo mais. Cada cada corrida que ele faz é mais bagagem e mais aprendizado pra ele. Então, não sei, eu já disse, o Lando não vai ser campeão com a folga que eu achei que ia ser. O Lando... Oh, desculpa. O Piastri não vai ser campeão com a folga que eu achei que ele... Mudou de... não. Exatamente. Não. Piastri vai ser campeão. Mudou de ideia. Mas no meio do caminho. Vai ser na última etapa. Acho que vai ser na última etapa. Eu acho. O importante destacar que na hora da ultrapassagem, o Lando teve um problema na bateria que não estava carregada. O André Stella disse que os dois tiveram o mesmo problema, mas não falou muito... Meio que assim, os dois tiveram problema, e desconversou. Mas na hora, tanto que no rádio, falou assim, aconteceu alguma coisa com a minha bateria que... Aí os caras, não, estamos conferindo e vai embora. Na hora da ultrapassagem. Talvez os dois... bom, a gente nunca vai saber. Exato. Enfim. Se a equipe tivesse que priorizar alguém, eles vão tentar priorizar o Lando, né? Pelo Lando tá com a equipe há mais tempo, seu queridinho do Zac Brown e tudo mais. Então não acredito que, enfim, pode ter sido um erro humano, isso acontece também, né? Corrida na chuva, você quer estar na frente. Pelo próprio fato óbvio, né? Na frente você enxerga mais do que você enxerga atrás. Agora, por outro lado, você não tem referência nenhuma quando você está na chuva. Então, entrar lá na Eau Rouge pela primeira vez, logo depois da largada, como é que vai ser? O carro vai escorregar X ou Y, você não sabe. Então, é desvantagem Lando. Agora, te falo uma coisa, você está no câmbio do Lando na primeira volta, sem enxergar praticamente nada, e fazer o que o Piastri fez logo de cara, tanto que o Max, que também tem facilidade nessas condições adversas, ele não estava... não chegou ele não estava tanto na primeira grudado volta. Lá no Leclerc, exatamente. Então, aí chamou muito atenção. Para mim, o que o Piastri fez com o Lando na primeira volta em Spa, ele mandou o cartão de visita dele e falou, eu cheguei para ganhar o título. Ou o Lando foi muito conservador. A telemetria mostrou uma tirada de pé maior do... Ok, então muito conservador. Eu acho que tendo um Piastri como companheiro de equipe e tendo o mesmo carro que o Lando, não vai ser o suficiente para ele ser campeão do mundo. Porque tem algumas situações que você não pode ser muito conservador, porque o teu companheiro, o cara que tá brigando com você diretamente, ele não tá sendo conservador. E não vai ser o suficiente. Até entendo por que o Lando fez isso, óbvio, se é que ele foi mais conservador, mas não vai ser o suficiente, porque o outro, de novo, vou reenfatizar o que eu tinha dito, mandou o cartão de visita e falou, eu cheguei aqui para ser campeão do mundo, e ele fez uma manobra de campeão na primeira volta. E teve uma coisa muito interessante depois, quando começou o ciclo de paradas, que aí eu achei que foi uma decisão bem interessante e mostrou que a McLaren vai deixar os caras brigarem, que foi o lance dos pneus diferentes, né? Que diga-se de passagem, o engenheiro do Lando foi extremamente criativo. Ele estava numa situação que, bom, o que eu faço? Eu vou copiar o outro? Se eu copiar o outro, eu tô 8 segundos atrás dele, vou voltar 7, 9... Destacar, né, que teve o Piastri para uma volta, o Lando tem que dar uma outra volta inteira com a pista... Tudo bem, mas o Piastri estava na frente, então... Sim, então ele tem prioridade. Então ele tem prioridade. Daria para double stack? De repente daria para double stack, só que eu acho que a McLaren não quis arriscar, tá? Agora... a hora que o Joseph mandou um rádio pro Lando, ele falou, você tem que resolver agora, vamos de duro? Eu achei que ele mandou muito bem aquela hora, porque ele sabia que se ele fosse de médio, ele faria exatamente a mesma coisa que o Piastri fez o resto da corrida. E a diferença é que chegou a uns 8 segundos, 9 segundos ali por causa da parada, todo o tempo que o Lando perdeu na pista, acabou para 3.4 no final da prova. Apesar que o Lando... Mas o Piastri tirou o pé na última volta. Na penúltima volta tava 5 segundos. Mas na última curva, inclusive, você vê que na abertura da última volta, o Lando ele perde um pouco ali à frente do carro, lá ele perde 1 segundo e pouco ali. Mas ele já tava tirando o pé. Tava 5 segundos na frente. Ele não ia... Pra quê? 5 segundos na frente ficar arriscando, entendeu?
Ele tirou o pé, ele perdeu na última volta, ele perdeu 1,5 segundos fácil, é só olhar na tabela de tempo. Então, assim, a diferença real é de 4 a 5 segundos que ia terminar a prova ali. Entre eles, com a vitória, então. Uma curiosidade, o pódio foi Piastri, Norris e Leclerc. Todos no pódio com 8 vitórias. E o cara que deu a bandeirada também tem 8 vitórias, o Jack Hicks. Também todo mundo com 8 vitórias na Fórmula 1. Eu não sabia que eu até fiquei surpreso, não sabia que o X tinha tido 8 vitórias. Eu achava que ele tinha tido umas 3, 4, mas não 8 vitórias. Né? 8 vitórias. Boa prova do Leclerc. A Ferrari mostrou um ritmo de corrida que eu achei interessante. O Hamilton, claro, acertou ali a estratégia do pneu para chegar nos pontos, largando lá de trás, mas estava fazendo ultrapassagens na chuva. O único. Praticamente, estava fazendo ultrapassagens. Na chuva. E o Leclerc sustentou bem o Max ali também a prova inteira. Eu achei ótima a prova das duas Ferraris por motivos diferentes, né? O Leclerc por ter sustentado a pressão do Max logo no começo da corrida. A prova inteira, mas principalmente no começo da corrida, quando estava molhada a pista. Que era pro Max ter a vantagem, porque estava com mais downforce. Exato. E depois o Hamilton, por ter largado onde ele largou, terminou em sétimo, mas terminou em sétimo andando, passando todo mundo lá na pista. Fazia tempo que a gente não via um Hamilton, enfim, com vontade. Com aquela agressividade, vontade, isso. Foi uma boa prova realmente do Hamilton. E, de novo, né, você vê com o lance das estratégias. As equipes fizeram acho que certinho ali, de parar os caras para meter slick, o pessoal que estava mais atrás. Porque, por exemplo, muita gente, sei lá, se o Hulk chega na frente do Gabriel, mas pararam primeiro antes. Mas nessa situação, geralmente você para o cara que tá atrás, não o cara que tá na frente, certo? O cara da frente, geralmente, ele vai tomar uma decisão mais conservadora. O de trás vai arriscar porque não tem nada a perder e vamos arriscar parar um pouco antes. Talvez ganhe umas 2, 3 posições. É mais pensando nisso, entendeu? Tipo, você já tá atrás, fazer igual todo mundo não vai adiantar nada. Vamos fazer alguma coisa diferente pra ver se dá o pulo no gato aí. Certo. Tá, e quero saber o que vocês acharam da prova também. Pode mandar o comentário aqui no nosso vídeo. E aquele likezinho maroto também, para ajudar a gente. Falamos aqui da prova de recuperação do Hülkenberg, ali que chegou também, tentou fazer 2 paradas, fez 2 paradas e não deu certo. Red Bull, primeiro fim de semana da nova gestão. Vai ter um pedido de desculpas pro Tsunoda, porque eles pararam o Tsunoda, demoraram para parar o Tsunoda na corrida. Tava ali para tentar ficar entre os 10 também. Yuki, deu para mudar alguma coisa? Vocês perceberam que mudou alguma coisa ou meio que segue o baile? Essas coisas não mudam da noite pro dia, né? Demora meses até anos pra mudar um negócio desse. E também, de novo, né? É muito difícil a gente ter uma resposta disso ou ver uma mudança disso de novo. Isso a gente vai saber ano que vem, 2027, né? E outra, vai manter ele vai voltar pra AlphaTauri depois que acharam outra pessoa botar no lugar dele, vai ficar ele, a gente não sabe exatamente se ele é uma coisa temporária ou se ele realmente vai ficar, né? Tô com o Júnior. Às vezes leva, sei lá, não vou dizer anos, mas pelo menos 6 meses para você querer ver alguma coisa, alguma mudança. E eu acho que o Horner saindo, eu não sei o quanto que quem tiver, seja lá quem tiver no lugar do Horner, porque pelo meu entendimento, por enquanto é temporário, certo? Por enquanto, sim. Tá, então, quem for ocupar o lugar do Horner, será que vão dar autonomia de 100% para ele logo de cara? Será que não vão dar autonomia de só 80%, 90% daquilo que ele pode mudar? Dividir as funções. Exatamente, dividir as funções, e daí com o tempo eles vão acabar dando a mesma autonomia que o Horner tinha. Então, eu acho que essa transição, ela vai levar meses, na minha opinião, e não vai ser um negócio, agora vamos para a próxima corrida, a equipe está completamente diferente, não. E curioso para ver, porque ano que vem é um ano em que a Red Bull vai ter o Red Bull Powertrains, né? Tipo, os motores Red Bulls, que é algo que o Horner bateu sempre na tecla para ter. E depois uma operação que nem a Red Bull, ela praticamente anda sozinha. Então eu tenho certeza que para um final de semana, pontualmente falando,
se, sei lá, 30% das pessoas não forem para a pista, o resultado vai ser o mesmo. É óbvio que daí faz uma diferença ao longo do tempo, mas para um final de semana... A operação anda sozinha hoje, assim, tipo, hoje não, amanhã. Hoje, o próprio Max estava sendo o engenheiro dele. Não, então, hoje pontualmente falando, para aquele final de semana. Agora, se você virar para mim e falar assim, o que pode acontecer daqui 7, 8 corridas, daí a conversa é completamente diferente. Então, veremos depois da Red Bull, depois das férias de verão, que vão acontecer depois do Grande Prêmio da Hungria, tem ali uma pausa da Fórmula 1. Peraí, você sabe por que o engenheiro dele não foi? Não posso falar. Senão eu levo lenhada de todo mundo. Sites maravilhosos da Europa. Nelsinho disse isso. Nelsinho disse que Max tá indo pra Max. Aí os caras colocam. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Max aqui no programa. Eu vou ficar calado. Será que ele vai aguentar e ficar calado? Não sei. Mas uma coisa eu quero que vocês falem bastante. Prova na Spa demorou 1h20 pra começar, 1h30 pra começar. Mas aí eu ia falar sobre esse tópico no momento pit stop, mais ou menos? Não era esse o tópico? No momento pit stop? No momento pit stop a gente vai falar, acho que só... Querem falar no momento pit stop do... Não, lembra, a gente mandou no grupo aqui, que é um tópico que tá com muita gente perguntando, falando, até pela entrevista do Sainz, ou já querem... Eu ia entrar na discussão, a gente pode pegar um momento específico aqui daqui a pouco... É tudo meio que o mesmo assunto, tudo o mesmo assunto. Vamos ver. Vamos entrar no momento pit stop e falar sobre isso? Então fazer o seguinte, fazer o momento pit stop de hoje, então. Momento pit stop de hoje, já que tivemos a polêmica da chuva no Grande Prêmio da Bélgica, tivemos 1h20 para o começo de prova, 1h30 efetivamente do começo da corrida. Quero saber do Nelson e do Christian, o que vocês acharam disso? Demoraram demais? Era um conservador demais da Fórmula 1, das equipes, os pilotos, os pneus? Como que vocês viram essa demora toda em Spa? Assunto complicado, né? Teve até a entrevista que o Carlos Sainz fez, acho que foi esse final de semana, hoje, ontem, enfim, falando sobre esse tópico, né? Que eles precisam disso. O Max reclamou. Sim. Que, cara, tem que ter corrida quando tá na chuva, senão para de ter coisa na chuva, e o Carlos Sainz deu outra opinião. Eu acho sim que os carros cada vez com mais downforce levanta mais água. Isso é natural, quanto mais downforce você tem, mais você tem spray para cima, que é mais pressão que cria e mais levanta água. Os carros estão andando cada vez mais de reta, então realmente é um problema que eles têm que contornar. Parar de ter corrida na chuva, acho que não tem que parar. Porém, eles têm que arrumar uma solução, seja daquelas calotas que eles criaram lá, que a Ferrari até testou, tem umas fotos aí que vocês podem botar no Google, mas eu acho que 70%, 80% é vindo do difusor, não é nem do pneu, né? Então, é complicado. Eu entendo a posição do Max, largando ele na frente, ele queria ter a corrida porque ele é bom nisso, e porque não tem tanto spray nas primeiras 3, 4, no máximo 5 posições, mas de quinto para trás, é muito spray. Você não vê nada. Você não vê nada. Então eu entendo também a preocupação do Carlos Sainz. Então é complicado. É a mesma situação de Fórmula 1 andar em Mônaco, né? Tá sendo ruim pelo tamanho dos carros, pela velocidade dos carros, tudo mais. Então, eu não sei, tem que achar uma solução. Seja desenhar o pneu de uma forma diferente, que levante menos água, ou que tenha menos gripe, ou alguma coisa que consiga encaixar, seja no difusor, ou seja uma calota de pneu, alguma coisa que fique mais visível, porque realmente, né, o problema não é nem o carro rodar e bater, o problema é o carro rodar, ficar no meio da pista e vir alguém acertar em T, né? Que o próprio Sainz falou na entrevista dele que a questão principal é a visibilidade, você tá andando a 300 por hora, você não consegue enxergar nada. Exatamente por causa do carro na frente, e que era até pior do que era antigamente, por causa do regulamento, como disse ali, do efeito solo, da pressão aerodinâmica que vem do assoalho do carro. Dizem que para o próximo regulamento isso melhora por causa das configurações que nós vamos ter no carro, diferente de assoalhos e coisa do tipo, mas só para ilustrar o que disse o Sainz. A gente não estava lá, então é óbvio que tudo que você vê na televisão não é exatamente o que está acontecendo lá na vida real. É claro que quem estava assistindo a corrida
a primeira impressão que a pessoa tem quando olha lá na televisão, fala, mas esse pessoal que tá correndo na Bélgica é um bando de marica, né? Como é que ainda não largou a corrida? Porque não parece que tá chovendo tanto, e não parece que tem muito standing water, muita água parada, mas na verdade tá chovendo mais do que parece na televisão e tem muita água parada. Então, quanto a atrasar a prova 1 hora e pouco, a gente não pode opinar estando do outro lado do mundo e falar, não, estava certo eles fazerem isso ou não. Agora, onde eu acho que talvez eles erraram, quando saiu com o Pace Car, Safety Car, eles levaram 3 voltas, 4 voltas para relargar, poderia ter relargado um pouco mais cedo. E parado também, eu acho. Isso, mas eles poderiam ter largado meio que na segunda volta. Você saiu, deu uma volta, deu uma chance para todo mundo entender como é que estava, daí você relarga a prova. Você não precisava ter esperado tanto tempo para relargar. Agora, a ideia da calota, eu acho muito boa, eu acho válida. Se for considerado uma prova na chuva, não importa se vai secar ou se vai ficar molhado até o final da corrida, todo mundo é obrigado a largar de calota. Então, que seja 30% a menos spray, 20%, mas já é 30%, 20% a menos. E é igual para todo mundo. Então, na hora de você desenvolver o seu carro, você tem que desenvolver sem calota e com calota. É claro que, imaginando essa viagem que a gente está conversando aqui, a calota você vai acabar usando o quê? 2 vezes por ano, 1 vez por ano, sei lá, 3 vezes por ano no máximo. Não é uma situação que você vai usar todo final de semana de corrida. A gente só está tentando achar uma solução para ter provas de Fórmula 1 na chuva. Tem que ter corrida de Fórmula 1 na chuva. Sim, não é legal, visibilidade limitada, mas faz parte do show. Até destacar, o Max e o Hamilton reclamaram da demora, foram os pilotos que mais efusivamente reclamaram da demora, o Max e o Hamilton. Do outro lado, o Gabriel, o Gasly e o Sainz foram os que mais falaram, que concordaram com a decisão e levaram em consideração o histórico de acidentes em Spa que nós tivemos nos últimos anos. Teve aquela do Dilano, que faleceu numa prova de base, que também é uma questão de chuva. Teve o acidente do Hubert também na Fórmula 2. E teve uma reunião depois da prova de Silverstone, em que destacaram exatamente um acidente do Adjar com o Antonelli, que o Adjar disse, não tô vendo nada na minha frente, eu bati no Antonelli, e aí teve uma discussão, uma conversa dos pilotos com a direção de prova, de que em situações como essa eles vamos tentar segurar um pouco mais, ser um pouco mais conservadores, e por isso que na Bélgica demoraram tanto para começar a prova. Então teve um histórico ali, porque todas as quintas, sexta-feira pré-GP, eles conversam sobre a corrida anterior. Isso faz parte, né? O carro vai evoluindo, outros problemas vão surgindo, né? Igual as áreas de escape. As áreas de escape que tinha na década de 80, 90 não são suficientes para os carros de hoje, porque os carros chegam muito mais rápido, freiam muito mais tarde. Então, uma coisa tem que adaptar. Só que, talvez, com a tecnologia, o dinheiro, a expertise, tudo que eles têm, eu acho que isso podia andar mais rápido, entendeu? Mônaco é uma situação, acho que é mais difícil, porque não tem o que fazer. Não tem como mexer o prédio mais pra cá e estender a rua, isso aqui, não tem o que fazer lá. Também não dá pra deixar de ter Mônaco. Agora, a situação da chuva, eu acho que dá pra fazer alguma coisa, entendeu? Seja as calotas, seja ter um setup com um difusor que é só pra chuva, que todo mundo tem que colocar. É igual no kart, às vezes, tem algumas coisas, a gente decidiu que a largada vai ser em estado de chuva, sei lá. Todo mundo tem que colocar pneu de chuva e pronto, entendeu? Se tiver secando a pista depois, não tem problema, tá todo mundo no mesmo barco, anda desse jeito, entendeu? Então, mas alguma coisa tem que surgir rápido, porque pode chover na Hungria, pode chover em vários outros finais de semana, não dá pra ficar fugindo da chuva. Chuva é uma coisa, né? Pode ser que em um ano não ter nenhuma coisa na chuva, podem ter outros que pode chover, né? Eles têm mudado, por exemplo, Mônaco tá indo mais pra frente para evitar a chuva, né? Porque a corrida era em maio, passaram pra junho para diminuir isso. Eu acho que talvez Mônaco devia correr mesmo na chuva, porque talvez resolva parte do problema aí dos carros serem tão grandes. Mas, enfim. Mas que eles têm as pessoas, a tecnologia, o dinheiro para resolver isso rápido, eles têm. Então, né? Os americanos têm uma solução para isso logo.
Acho que a palavra adaptar é a melhor descrição que a gente conseguiu chegar, porque a Fórmula 1 ela vai mudando o tempo todo, aquilo que a gente tem de material ao redor da Fórmula 1, seja de segurança, seja de performance, também vai mudando ao longo do tempo. Você quer exemplo melhor do que o Grande Prêmio da Áustria? Todo mundo estava criticando a brita, daí tiraram a brita, fizeram tudo asfalto, ficou horrível, né? Porque estava todo mundo passando lá do track limits, daí colocaram a brita de novo, descobriram a América. Não aconteceu nada, voltaram para algo que usavam na década de 80, por exemplo, que era muito bom, uma ótima solução, e realmente, esses últimos 2 anos lá que eles foram lá para a Áustria, o que isso prova? Que não é porque a gente está em tempos modernos que isso daqui é melhor, cada situação é uma situação. Então, acho que ela tem que ser reanalisada para conseguir construir o melhor consenso possível para ter a melhor solução de todas, mas também lembrando aquilo que já foi usado no passado. Porque não é porque foi usado no passado que a gente não pode usar de novo. A gente está usando de novo, só que numa configuração um pouco diferente daquilo que foi usado no passado e está funcionando hoje em dia. Tá aí, interessante. Quero saber a sua opinião, lembrando que esse foi o nosso momento Pit Stop. Tá precisando de peça para o seu carro? Peça é na Pit Stop e você tem toda a comodidade de pedir no WhatsApp, em alguma loja ou através da internet. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop, aquele momento em que eu peço o seu like no vídeo. Se você estiver ouvindo numa plataforma de áudio, pode colocar a classificação 5 estrelas. Nós subimos no ranking das plataformas de áudio. Tava vendo naquela verdinha mais famosa, que a gente tava entre os 15 podcasts de esporte mais ouvidos do Brasil. Você somando todos os podcasts esportivos de todos os esportes. Deve ter 14 de futebol na nossa frente, né? Pô, tem bastante. Tava vendo futebol, corrida de rua. Tem bastante de corrida de rua. Tinha um dos Maromba, que tava ali também muito forte. E a gente, depois, aí, nos 50 nem aparecia o segundo de automobilismo. Mas estávamos muito bem. Muito bom. Obrigado a todos em plataformas de áudio também. Aquela inscrição amiga que você pode fazer ali no YouTube. E os nossos membros também. Nossos membros. Tá legal o conteúdo dos membros, não tá? O pessoal tá... Às vezes o programa dos membros é melhor do que o... que a gente não vê. E eles que organizam ali, o conteúdo dos membros tá melhor do que o programa, pra valer. Então, peraí, só recapitulando, o 15º de todos os podcasts de esportes do Brasil. Do Brasil. Nada mal, né? Nada mal. Então, para 2 malucos que um ligou pra casa do outro e falou assim, quer saber? Você abre teu laptop na tua casa, eu abro na minha, vai ser bater em morto. Vocês não iam nem ter podcast em áudio. A gente não ia ter nada. A gente ia tomar uma invertida, né? Daí, você entrou no circuito. Daí, logo depois que você entrou no circuito, a Pod 360 entrou no circuito. E daí, cá estamos. Cá estamos aqui. Quase 3 anos já, hein? Temos que pensar na festa de 3 anos do Pelas Pistas, que tá chegando já. Esse é o 153. 153. Falando em festa... O Cris não tomou porre, mas... Não. É que a gente vai deixar esse crédito. É que não teve aquela festa logo depois, Sim. entendeu? Então... Mas tava animado. Não. Tipo, né, do resultado das corridas do... Não, eu do sei, Bandeira, mas tava animado no... Não, digamos assim, eu tava no estágio gostoso. Tava animado. Descobriu um negócio ali... diferente. Tava animado ali, o Christian. Turma, fiquei de falar sobre um assunto, atualização sobre Max Verstappen. Nelson tá até checando ali pra ver se ele pode falar ou não. De acordo com o Eric Van Haren, do Telegraph, jornal holandês, ele cravou que o Max segue na Red Bull em 2026. De acordo com o Eric, jornalista do Telegraph, ele se sente mais confortável na equipe depois da chegada do Lauren Mackes e também aquela cláusula de performance em que ele teria que estar na 4ª colocação para baixo do campeonato. O data limite era o Grande Prêmio da Bélgica. E como ele chegou ali à frente do Russell, ele é o 3º colocado e isso evitaria que ele tivesse que fazer uma guerra contratual com a Red Bull e não estaria disposto a isso. Com isso,
a Mercedes renovaria com Russell e Kimi Antonelli para o próximo ano. O que se discute da Mercedes é se seria um contrato plurianual, que eles falam, né? Tipo, um ano só para o Kimi, mais anos para o Russell, aí é uma outra questão. Mas, de acordo com o Telegraph, Max segue na Red Bull para 2026. Nelson? Eles estão falando com você, Cris. Eu, sinceramente, não estou nem um pouco surpreso. Eu acho que se ele continuasse na Red Bull, seria uma ótima opção para ele também. É óbvio que tem prós e contras para tudo, mas também tem bastante prós continuar lá na Red Bull. Ele tá lá dentro, enfim, praticamente a carreira inteira dele de Fórmula 1. Eu não vou dizer que 100% das coisas, mas com certeza 90% de tudo que acontece por causa do Max, se não for talvez até um pouquinho mais. Então eu acho que ele está numa situação ou numa condição muito confortável dentro da Red Bull. Sair da Red Bull, na minha opinião, pode ser melhor para ele, mas ele teria que pesar com muito carinho na balança, tentando analisar todos os aspectos se realmente vale a pena ele sair ou não. Eu acho que hoje em dia a única equipe que claramente é melhor ele sair da Red Bull seria a McLaren, só que a McLaren não tem vaga lá na McLaren. Então a segunda opção para mim é ficar lá na Red Bull. A Mercedes tem um potencial de melhora? Tem um potencial de melhora, mas você está trocando o certo pelo incerto, né? Uhum. Do mesmo jeito que eu também posso dizer o mesmo da Red Bull. A Red Bull, de repente, você não sabe. O ano que vem vai estar fazendo a mesma coisa que fez há 2 temporadas atrás, praticamente dominando a temporada inteira. Então, sério, eu não tô nem um pouco surpreso se ele continuasse lá na Red Bull. Né? Ele continuar vindo pro churrasco no final do ano aqui, passar o Natal no Novo, tá tudo certo. Né? Não, mas e sobre... Isso aí. Não, sua opinião. Opinião, você acha... Tem fundamento a notícia do... Os dois é bom. Se ele ficar em casa de boa, sem muitas mudanças, é bom. Ele ir pra outra equipe é sempre uma mudança, é sempre bom pra todos, né? Tipo, todos os fãs gostariam de ver uma cara nova, numa equipe nova, enfim, todo mundo gosta de ver essas mudanças, né? Igual o Hamilton quando foi pra Ferrari, seria a mesma coisa, basicamente, né? Depois de 10 anos na Red Bull. Então, eu acho que ficando, indo, os dois seriam muito bons para ambos, né? Para ele, para as equipes, para tudo. Então, agora a única peça do tabuleiro ali da Mercedes é exatamente a duração dos contratos, que isso ainda não foi conversado, mas o Russell, ele já, em todas as manifestações, ele disse de que ele não quer um contrato de 1 ano, ele quer um contrato maior, que eu acho que ele tem uma posição hoje que ele pode exigir ele um contrato. pode, se ele tivesse opção para ir para outros lugares, né? Se ele vai ficar batendo de frente, eu quero um de, vamos supor, 5 anos. Aí o Toto fala, não, eu vou te dar um de 1, você assina isso, o que mais você quer? Ele vai para onde? Não tem. Mas você não acha que o Russell é um cara que tem um mercado? Não, mas tem um mercado se tem aberturas em outros lugares. Para onde ele iria? A Ferrari tá fechada, McLaren não vai pegar outros caras. Ele poderia eventualmente ir no lugar do Hamilton na Ferrari quando o Hamilton aposentar. Não é o caso agora. Ou senão, de repente, ele e o Max poderiam trocar, ele ir pra Red Bull, não, mas o Max a gente já tá considerando o Max. Considerando o Max que considerando o fique lá. cenário do Telegram. Tá bom. Entendeu? A única coisa é ele ser companheiro do Max na Red Bull. Seria só essa outra opção. outra opção. Que ele indo pra Red Bull sendo companheiro do Max, se você for... Eu não faria isso. Não, ok, mas se você fizer outra análise, inevitavelmente, isso também pode acontecer lá na Mercedes. O Max pode ir pra Mercedes e ser companheiro do Russell. Mas aí acho que é outro universo. Por quê? Porque o Russell já tá lá há mais tempo, ele já entende na casa muito... do outro, ok. sua casa. Mas também,
quanto tempo que, se é que o Max eventualmente conseguiria fazer isso, quanto tempo ele vai levar para reverter a situação, para a equipe inteira começar a jogar atrás dele. Não sei se é 6 meses, 1 ano, ou não sei se vai acontecer isso daí, ou se quer saber, ou se não, se um vai ajudar o outro, entendeu? O Max vai dar um calor no Russell e o Russell vai dar um calor no Max, e daí vai acabar acontecendo a mesma coisa que está lá dentro da McLaren. A gente vê 2 ótimos profissionais dentro da McLaren com características um pouco diferentes. Você pode ter certeza que o Lando está dando um calor gigantesco lá no Piastri, e o mesmo seja dito vice-versa. Então, quem é que não garante que os dois podem fazer a mesma... Eu particularmente, acho difícil, mas... Vai também dos pilotos aceitarem, né? A gente não sabe se o Russell aceitaria andar com ele ou se o Max aceitaria andar... Enfim, vice-versa. Tem essas coisas também, né? Eu acho que na Mercedes o Russell não teria escolha. Não, talvez não teria. Ele tem a escolha de não ir para uma Red Bull, caso a Red Bull vá atrás dele, mas eu acho que ele não teria um veto, não, esse aqui não senta do meu lado aqui, porque aí o Toto mandava uma banana para ele, né? Tipo, não. Eu acho que ele não teria essa argumentação toda. Não, eu acho que ele teria, acho que o Toto ouviria uma opinião dele, mas não teria o poder de veto, concordo com você. Mas eu acho que o Toto iria pesar uma opinião dele, tipo, George, você prefere X ou Y? Você prefere A ou B? Eu acho que... Não, Max. Tudo bem, mas eu até acho que o Toto ia levar isso em consideração para tomar a decisão dele. Agora, poder de veto, não, com esse cara eu não sento de jeito nenhum, eu acho que isso também não, concordo. É hipotético, tá? Por exemplo, o Gasly tá no mercado. O Gasly eu não quero do meu lado. Talvez, dependendo do momento da equipe, acho que talvez, mas tipo, o Max, acho que... Mas ele nem pergunta, eu entendo o teu ponto, mas eu acho que o Toto nem perguntaria pro Russell. Mas, por exemplo, voltando atrás, todas as temporadas do Russell, desde quando ele foi pra Mercedes. Pra mim, essa temporada que ele tá fazendo, se o Kimi é tudo aquilo que falam dele, pra mim, essa temporada que ele tá fazendo é disparada a melhor temporada de todas. Disparado. Mas nem se compara com as outras, mesmo que as outras ele venceu corrida, e essa ele ainda... Ele não ganhou ainda. Não, ganhou uma. Né? É isso. E mesmo esse ano, que ele só ganhou uma, esse ano é a temporada mais forte dele com a Mercedes dentro da Fórmula 1, mas anos-luz na frente de qualquer outra. Tá aí, turma. Notícia do Telegraph, quero saber o que vocês acharam também ali, podem deixar os comentários de vocês. Sobre o Max, ele ficou 3 corridas seguidas sem chegar no pódio, a primeira vez em 6 anos que acontece isso. Desde a sequência Rússia, Japão e México em 2019. Que ele não chega numa 3 provas seguidas sem pódio para ele. Nos Estados Unidos, na prova seguinte, em 2019, ele foi o 3º colocado e nunca mais ficou 3 provas seguidas sem chegar ao pódio na Fórmula 1. Certo? Alguma coisa a mais da Fórmula 1? Não sei, pergunta para ele que sabe tudo da Fórmula 1. Sabe tudo da Fórmula 1. Então. Esse telefone dele não para de piscar, né? Aí. Então... A gente está aqui no Pelas Pistas. Tô quase lendo os prints que ele manda aqui. Então. O pessoal, o concurso do maior Pix ganha, sabe? Mas não tem mais nada? Nada que você pode dividir com a gente? Quando a câmera desligar, eu posso. Porque a gente tem umas coisas. Vamos começar a criar umas fanfic aqui. Pior que tem umas coisas legais ali rolando. Então, próxima corrida. Hungria, nesse próximo final de semana já da Fórmula 1. Só uma última coisa. 40 anos de Hungria esse ano, hein? 40 anos de Hungria, é verdade. Eu tô curioso para ver um tal de Fernando Alonso esse final de semana. Na Hungria? Eu acho que é óbvio que... A gente tem um bolão, né? Mas ele tem outros assuntos pra falar, calma. Tem Fórmula Indy. Eu queria acertar bonito. Vou até... não vou escrever, senão você vai copiar. Eu ainda não... Eu não fiz o meu... Dá a caneta aí. Eu não fiz o meu ainda da Hungria. Mas eu acho que ele vai andar bem esse final de semana. Cada um vai escrever e vai mostrar a memória. O negócio fica mais errado aqui. Dessa vez eu não coloquei o meu aqui, geralmente eu coloco. O pessoal de Zandvoort vazou as corridas sprints do 2026 e o Interlagos está fora da sprint para 2026, primeira vez desde quando começou também a sprint. Eu acho que é ruim pro fim de semana, porque Interlagos fica legal a sprint.
Eu não era fã da sprint, eu achei legal hoje ter sprint, porque é melhor uma corrida do que um treino livre. Mas tem pista que, por exemplo, Spa me encaixou 0 a corrida, sprint. Interlagos sempre tivemos boas sprints. Não, encaixou bem. Encaixou muito Interlagos, bem. né? Isso. A dinâmica. A volta, ela é relativamente curta, né? Ela é relativamente rápida. Então, eu acho que as coisas acontecem, pelo menos a percepção que você tem de fora. É óbvio que é o mesmo tempo de duração, uma corrida sprint em Spa e uma corrida sprint em São Paulo. Só que você dá mais voltas pelo mesmo tempo em São Paulo do que você dá em Spa. Em Spa, o quê? 15 voltas, né? Bem mais curtinho. Então, 15 voltas tá mais para corrida de Fórmula 3 do que corrida de Fórmula 1, né? A corrida foram 44, Interlagos são 71. Então, só que, por exemplo, em Interlagos, a corrida sprint é o quê? Umas 30 voltas? 30? Acho que umas 20 alto, não lembro de cabeça. Não, 20 alto, 30, bom, que seja 25, 30, mas é 25 vezes e o carro tá passando na tua frente, né? Interlagos é muito bom, muito bom. Isso. Passada a régua na Fórmula 1, falar da Fórmula 3, o Rafa Câmara somou 6 pontos nesse final de semana, foi quinto colocado na corrida sprint, seria o segundo colocado na corrida longa, porém a corrida longa foi cancelada por causa da chuva. Largaria na segunda colocação. É isso. E ele tem agora 126 pontos, o Tossolov tem 98, são 28 pontos de vantagem, restando 2 rodadas duplas, Hungria e Monza. Mesmo esquema, eles correm em Hungria, depois, um mês depois, vão correr em Monza. O máximo que um piloto pode fazer no fim de semana de Fórmula 3 são 38 pontos. Ele pode ser campeão na próxima etapa. Já pode ser campeão na próxima etapa. Se ele abrir vantagem Câmara, um pouco mais. Exatamente. Foi uma situação parecida com o Gabriel, que tinha... Foi campeão na sprint. Foi campeão na classificação em Monza. Tá. Porque o cara tinha que fazer os 38 pontos e se não fizesse a pole, ele já perdia o título. Tá encaminhado o título do Rafa Câmara, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas vai pra Fórmula 2 no ano que vem. Mais um brasileiro no ano de estreia na Fórmula 3 conseguindo um título. Legal isso, hein? Mais um bom ano demais. do Câmara. Estamos precisando. Bem bacana. Ganhar no teu ano de estreia é sempre bom. É sempre te coloca numa posição muito forte. Independente se você for ficar para uma segunda temporada na mesma categoria ou se você for passar para a próxima temporada, é óbvio que é sempre bom, porque te dá um aprendizado muito grande daquilo que você viveu e o mais importante de tudo, você já sabe como que é ganhar, então você tem um controle da situação, eu diria que melhor do que quando você tá correndo ainda atrás para tentar ter sucesso. Olho no Rafa Câmara, então esse fim de semana ele corre também aqui na Fórmula, no mesmo fim de semana da Hungria. Aliás, uma curiosidade, nós tivemos prova de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1 nesse fim de semana em Spa. Primeira vez, Foi a primeira vez que nós tivemos F4, F3, F2 e F1 correndo num fim de semana juntos. Estados Unidos, Christian, ainda sobre base, Caio Collet tá conseguindo chegar, tá indo pro crime o Caio ali, viu? Opa, a corridinha dele foi cancelada por causa da famosa neblina ali lá de Laguna, daí a hora que queimou aquela neblina, o céu azul, clássico Laguna Seca, e ele acabou faturando as duas, né? 2 vezes, 2 poles, 2 vitórias, e na segunda corrida o Hauger bateu, foi o 16º colocado, então a diferença caiu para 41 pontos. Parece bastante coisa, é uma vantagem realmente considerável, mas a vantagem chegou a ser de mais de 100 pontos. Então o Caio conseguiu tirar bem essa diferença, entrou também na briga o Caio, e isso pode credenciá-lo para uma Fórmula Indy ano que vem. Acho que um exemplo disso é o Foster, né? Foster o ano passado, e aonde ele tá esse ano. Uma temporada muito boa. E tá fazendo uma temporada muito boa. Então, por que não pode acontecer a mesma coisa com o Caio? Eu acho que o Caio já mostrou mais de uma vez que ele tem talento de sobra e eu acho que ele merece uma oportunidade lá na Indy, sem dúvida. Se não fosse um problema que ele teve numa etapa em Indianápolis e que ele estava liderando a corrida, que ele acabou chegando em 16º, cara, essa diferença ia estar muito mais apertada, que o Hauger começou o campeonato muito bem, é verdade, mas já são 3 vitórias pro Caio nessa temporada, então ficar de olho ali, realmente, a diferença de 41 pontos, o máximo que você faz num fim de semana de Next, você tira mais de 30 pontos. Tem quantos finais de semana sobrando? Tem mais 3.
Igual a Índia, mesmo é Portland, dia 10, Milwaukee e Nashville. Você sabe onde faz a diferença? No fator psicológico, porque se ele por acaso tiver um próximo final de semana extremamente forte, daí na cabeça do Hauger, nossa, eu já tava com uma vantagem muito maior, eu já tava com uma mão e meia meio que na taça, agora eu não tô, agora a regra do jogo tá mudando um pouquinho, enfim, daí entra o fator psicológico, muita pressão em cima dele e de repente o Caio consegue se dar bem nesse aspecto nessas últimas 3 corridas. É isso, boa sorte pro Caio, estaremos de olho lá nos canais ESPN e também no Disney Plus com as provas do Caio Collet, da Indy Next e também da Fórmula Indy. Parece que eu sou repetitivo toda semana, mas é verdade, não teve jeito. Vitória de Alex Palou, mais uma vez, terceira em Laguna Seca, são 5 pódios em 5 corridas em Laguna Seca. Só que não foi aquele baile que ele tinha dado 2, 3 anos atrás. Que foram muitas bandeiras amarelas. Quer saber? Eu acho que ele mas mesmo se não tivesse as bandeiras amarelas, eu acho que o que ele andava mais em relação a quem estava atrás dele, sim, era mais, mas não foi aquele baile gigantesco. Fora as primeiras voltas que ele deu, que ele andava praticamente... A volta ele já abria um segundo. Exatamente, que as primeiras 5, 10 voltas ele estava abrindo mais ou menos 1 segundo por volta. Mas depois eu acho que ele controlou. Eu acho que ele estava andando o mínimo necessário para ele terminar em primeiro, dentro de uma zona de conforto. É isso que ele estava fazendo. Mandou muito bem. Ele liderou 84 voltas de 95. O Seagull liderou as outras 11. E na verdade eu acho que deixaram, né? Porque a estratégia do Seagull lá não tinha pé e cabeça, enfim, não tinha absolutamente nada a ver. É um piloto californiano, então eu até entendo por que deixaram ele lá. Ele tá correndo em casa, é óbvio que ele devia ter vários convidados, eventuais patrocinadores, parceiros, então é claro que deixar ele andando na frente, até mesmo para dar uma experiência a mais, um gostinho a mais de como é liderar uma prova, eu acho que fizeram isso, enfim, na minha opinião, meio que de propósito. Bem, de olho no que pode acontecer, o Lundgaard, outro piloto da McLaren, foi o segundo colocado, e o Herta na terceira colocação, completando o pódio, e o Ilott, melhor resultado da Prema no ano, com o 6º lugar. Ilott mandou muito bem, tinha largado lá atrás, fizeram uma estratégia ótima. Encaixou, perfeito. E o que encaixou, quando ele foi para frente, ele andou metade da corrida, sei lá, entre os 6, 8 primeiros, ele estava no mesmo ritmo de todo mundo. Não é que tiveram sorte na estratégia, quando ele foi para frente, ele não conseguiu sustentar aquela posição e voltou para trás. Não, ele ficou lá na frente o tempo todo. Isso daí eu achei que foi muito bom para o Ilott e também foi muito bom para a Prema, né? A Prema que tinha sido pole position em Indianápolis, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque imagina, a primeira temporada de uma equipe europeia ser pole em Indianápolis. Todo mundo estava esperando muito mais da Prema nos circuitos mistos, que não aconteceu até hoje. Agora, esse final de semana, eu acho que o Ilott, ele vem bem de 2 corridas, né? 8º lá em Toronto. Sim. E daí 6º agora esse final de semana. Tá começando a Prema, parece que tá começando a entrar no game. Pensando no meu bolão aqui já. Assim já quem emprestar a caneta pro Cris, porque fez anotar o dele? Estou pensando em algumas posições aqui. Só passar o campeonato da Indy, o Palou tem 121 pontos de vantagem pro Pato, são 162 pontos em jogo, 147 na diferença real, porque são 162 em jogo, só que aí o Palou não teria que ir nas 3 corridas para poder descontar os 162. Você largando, você soma pelo menos 5. Então a diferença seria de 147 pontos. Ele tem que fazer 26 pontos a mais em Portland, seria o equivalente a ganhar a corrida, e o Pato chegar em 8º para definir o título, para ser campeão já em Portland. Só largando nas provas. Ou se ele pegar 41 pontos, porque aí não precisa nem ir nas corridas. Você acha que ele consegue ganhar mais prova esse ano, Cris? Com certeza. O Palou? O Palou. Com certeza. Portland... Das 3, acho que ele ganha 2.
Um eu acho que é o favorito, Portland, que ele venceu. Mas, por exemplo, se ele for campeão em Portland, você acha que ele vai dar aquele... Bom, não, óbvio, vai dar. Ele pode quebrar o recorde da Indy com 11 são 10 vitórias. corridas, então. Se ele ganhar as 3, ele ganha. Se ele ganhar as 3, Porque até hoje é 10. São 10, De quem? Acho 10 do Zanardi, não foi? Não. Não? Não. O Zanardi foi 9, né? 8. Não foi nem 8 não, foi uns 7. O recorde é AJ Foyt em 64 e Al Unser Sr. em 70 com 10. Nossa. Aquela temporada o Zanardi ganhou 7. Mas proporcional tinha mais corridas, menos corridas? Eram menos. Acho que eram menos corridas. Acho que eram 14, se não me engano, em 64, 70. E agora é 17. Ou 12 em 64. O Mário Andretti tem 9 em 1969. E alguns outros têm 8 vitórias. Quer ver? Eu peguei a relação, que eu tirei a foto ontem. O Palou tem 8 vitórias, os outros com 8. O Bettenhausen em 51, o Michael Andretti em 91, o Al Unser Jr. em 94 e o Sebastian Bourdais em 2007. São os que têm 8 vitórias na mesma temporada. Além do Palou agora em 2025. Tá aqui. Esse histórico deles. Curioso para ver também a Fórmula Indy. Você andou em Indianápolis de NASCAR? Andei. Muito legal. No ovalzão. Sim. O Bubba Wallace ganhou na NASCAR ontem. Sim. No ovalzão de Indianápolis ali. Brickyard. Brickyard 400, que foi onde surgiu a tradição do Kiss the Bricks. Foi no... esqueci agora. Não, foi o Dale Jarrett. Dale Jarrett, que venceu em 97. Foi 96 ou 97? Não, foi 97 a primeira corrida também. Não, a primeira foi 94. A primeira Brickyard. Foi 94? Foi 94. Eu achava que tinha sido 96. Em 93 eles fizeram um teste coletivo pra saber se... E fizeram uma mini corridinha ali. Tipo, vamos fazer uma mini corrida pra galera. Pô, tinha acho que 30 mil pessoas. No teste. Tipo, uma quinta-feira, não sei o quê. A NASCAR chegou lá pra 2 dias de teste. 30 mil pessoas na arquibancada. Aí em 94 fizeram a primeira Brickyard. E o Jarrett em 97 beijou os tijolos. E aí virou tradição. Bolão. Qual que vai ser a posição aleatória? Que eu já vou ter que sair pra uma... Pera. O número de 4 a 20. 16. Eu gosto disso. Eu gosto de jogar pro fundão. Eu gosto de jogar pro fundão. 16? 16. Você já pensou? Puta, eu tô pensando no meu pole e no meu terceiro. Ô, crueldade aqui. Pole e terceiro. Eu ia até falar, mas o Nelson não devolve a minha caneta. Peraí. Esse é o sexto. Caramba. O que é a equipe que tá ruim hoje em dia? Red Bull. Já sei. Acabou a nossa chance de estrear mal. Você já sabe? Quer anotar aí? Eu preciso de um... Opa, calma. Tá nervoso, tá vendo? Deixa eu deixar ele mais nervoso ainda. Nelson, na última corrida ele fez apenas... Você só pode abrir quando... Bem, na última corrida ele só fez... Não, peraí, você vai ouvir a classificação. Você fez 5 pontos no último bolão. O Christian fez 10, empatou com você com 96. Tá. E eu fiz os 10 desculpa também, aí, foi com mal, 83. Não, tudo bem. Alguma hora tinha que chegar no líder, né? 83, eu fiz 10 também. Nós cravamos os mesmos ali na situação. Boa. Peraí, deixa eu dar minha aqui para escrever, que eu preciso fazer o pole. Vocês vão ter que me dar licença pro final do programa, que eu não achei que ia passar desse horário. Tá. Começou Beleza. um julgamento aqui. 2 segundos. Ele foi embora ali, olha só. Que coisa. Terceiro colocado. Ai, cacete. Puta, eu tô com... Pô, eu tô atrás, eu tenho que arriscar mesmo. Então vamos. E o 16, né? Boa. Beleza. Manda. Eu começo? Começa. Nós já estamos aqui, todos com os palpites feitos. Eu vou de Max. Tá. Piastri, Lando. Boa. E 16º? Lawson. Caramba. Peraí, repete. Max. Piastri e Lando. Lando. O Nelsinho foi Max
Lando e Piastri e Lawson de 16º. Eu tô diferente, eu vi previsão de tempo, eu tô arriscando, eu tô lá atrás, eu tenho que arriscar, não tem jeito, não adianta. Lando na pole, Max na corrida, porque eu vi que pode chover no domingo, Piastri em segundo, Leclerc em terceiro, eu tenho que jogar no caos aqui. E Lance Stroll 16º. Você mandou muito bem no Lance Stroll. 16º. Sinceramente, eu tinha esquecido, mas... Eu lembro do Lance. Vamos ver. É isso. Passada a régua. Se fosse um P5, um P6, P5, talvez P4, eu ia falar Fernando Alonso. Quarto? Eu acho que é entre quarto e sexto, acho. Jura? Acho. Mas assim, em condições normais, ou com pauzinho. Não. Condições normais, eu acho que ele vai surpreender. Jura? Eu acho. Vamos ver. Pô, eu daria uns 2 pontos de bônus se o Alonso chegasse em quarto, assim. É que eu... Olha aí, ó. Eu não decido nada, o Nelsinho teria... A juíza aqui tá de prova. Mas, pô, quarto? Quarto. Não com dúvida do Alonso. Aliás, aniversário do Alonso hoje. Hoje, né? Hoje. 44? 45. Né? Não, 44. Você tinha falado 43, 44. Você tinha falado 43. Ele falou idade do Lewis, que é o 44. Aí. Rapaz, 44. Fiquei curioso, vamos ver. De olho ali. Então, beleza, Cris. Tá. A gente se vê, o Nelson saiu lá pra ver o negócio que ele tem do julgamento ali. Então, até mais. Até mais. Até depois da Hungria, né? Depois da Hungria. E logo depois da Hungria, daí a gente vai ter as famosas férias da Fórmula 1. O que é? 3 finais de semana? 3 finais, né? Chega a ser quase um mês. Quase um mês. É isso mesmo. Então, 3 finais de semana onde vai todo mundo curtir os seus iates, sei lá, casas, mega casas aqui, ali, glamour, né? Fotografias, o mapado que eles jogam, os barcos. Alguém vai estar num barco aí, viu? Alguém que não tá aqui vai estar num barco ali. E vem programa especial pra você aqui, vem coisa boa, hein? Ó, Dia dos Pais. Vamos falar mais alguma coisa? Não, segura, suspense. Tá bom. Suspense. Mas é uma dupla que se eu fosse você, eu não perderia. Vai ser legal demais. Então, encontro marcado semana que vem com o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!